Por que há uma crise na educação? Por que há uma falência na educação moderna? Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção. Neste canal eu falo sobre a boa filosofia e o catolicismo. No vídeo de hoje eu quero tratar desse assunto, da falência da educação moderna. Quais são as raízes dessa falência? O que podemos fazer para mudar essas coisas? E por que muitos dizem que há uma crise na educação moderna, há uma crise na educação brasileira, enfim, uma crise na educação em geral. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, porque assim você vai continuar recebendo mais conteúdos como esse e também ative o sino das notificações para ver todos os vídeos que estão por vir e você vai ter acesso. E aqui eu quero tratar de 3 assuntos de maneira especial, 3 tópicos, 3 causas, que poderíamos dizer assim, que explicam a crise da educação. A primeira causa é a crise da autoridade, a segunda é a falta da tradição e a terceira é a falta de catolicismo. Então vamos por partes. A primeira causa que explica a crise da educação é a crise de autoridade. Hoje as pessoas consideram que há uma igualdade entre o mundo da criança e o mundo real, maduro e civilizado. Quando nós consideramos que há igualdade entre essas duas coisas, acaba que na sala de aula o professor mesmo ele não consegue conceber a ideia de que ele é um mestre e que ele deve formar, deve moldar a criança, deve moldar o jovem e deve informar ele aquele conhecimento, plasmar nele de algum modo aquele conhecimento, certo? Então, quando se perde isso de vista, nós, no fim das contas, vamos perder a transmissão do conhecimento que deveria ser feito, a transmissão da verdade, do bem, daquilo que é belo. Porque quem transmite o tesouro da tradição é a autoridade. Então, quando se perde de vista a noção do que é autoridade, que de fato é bom ter autoridade porque ela nos transmite a verdade, nos faz evitar o erro, nos faz caminhar naquilo que é certo, naquilo que é correto. Quando nós esquecemos disso, nós, no fim das contas, vamos perder esse elo, esse vínculo com a tradição de nossos antepassados. Então, a autoridade é algo natural, ela não é uma imposição. Todos têm autoridade, faz parte dessa ou daquela pessoa ter uma autoridade. Então, por exemplo, imaginemos uma pessoa que tem muito conhecimento, ela tem autoridade naquela área. Então, uma pessoa que tem muito conhecimento de direito, uma pessoa que tem muito conhecimento de filosofia, uma pessoa que tem muito conhecimento de literatura, ela tem autoridade naquela área, ela tem conhecimento, ou ainda uma pessoa que exerce uma profissão específica, ela tem autoridade para poder falar daqueles assuntos. E isso também se aplica aos estados de vida. Quantas pessoas são professores, que possuem autoridade em razão do estado de vida que exerce. Então, se você nega essa autoridade, no fim das contas, você vai estar negando a transmissão do conhecimento que essa autoridade que você participa deveria transmitir. No fim das contas, você vai estar criando aí um rompimento com a tradição. Portanto, o rompimento da transmissão do conhecimento, da transmissão da verdade. Então, a verdade é que a autoridade é um lastro real. É um lastro real. Outra coisa que causa os problemas da educação atual é a falta da tradição. Os problemas humanos foram discutidos e colocados à prova pelo tempo, e isso ajuda a lidar com os problemas contemporâneos. Quantas vezes nós vemos na literatura os problemas sendo apresentados, os problemas de filosofia várias vezes retornando, na história, a história é mestra da vida, então a tradição nos ajuda a compreender melhor o momento atual que nós vivemos. E se nós negamos isso, nós vamos para a barbárie, nós não vamos conseguir explicar as coisas que nos acontecem. Então a tradição realmente é muito importante e a educação moderna é focada na experiência. Cada vez a experiência nova e particular. Então, quanto mais experiência, melhor, porque ela faz sentir as coisas, ou remonta a mais experiência. Então é um vetor, É um vetor quantitativo e não qualitativo, uma coisa que não faz sentido. A questão sai do âmbito universal da tradição e vira uma questão particular, uma questão subjetivista. Realmente há uma redução aqui do que é a educação. E, portanto, a tradição, assim, ela fica de lado. A consequência dessas questões é que o mundo fica degradado. Nós conseguimos observar isso em vários âmbitos.
porque a educação afeta vários âmbitos. Isso é uma consequência do nominalismo. Hoje o mundo pensa que já não há, nem se pode pensar, conceber nada que seja universal. Então as ideias não são universais, não há ideia melhor que a outra, é tudo igual, tudo igual. Então é uma loucura, não é? Como assim não há uma ideia melhor que a outra? Não faz sentido. Então é colocar tudo num pé de igualdade. É como se fosse colocar, né, Anitta e Bá ao mesmo pé de igualdade, né? Coisa que não faz o menor sentido, façam um favor. Comparar Bá com Anitta, né? As pessoas perderam o senso de proporção, né? Perderam o juízo. O senso comum falta às pessoas hoje em dia. Outra questão é a falta do catolicismo, que nos ensina justamente que devemos respeitar a autoridade e devemos respeitar a tradição. O Ocidente, ele é o Ocidente católico, há a fundação do Ocidente católico, e por outro lado, após a Revolução, a subversão francesa, já antes vem pensamentos, anteriores a ela, e que culmina tudo na Revolução Francesa, e nós vemos isso ecoar ao longo da história até os dias de hoje. Então aí se cria um novo Ocidente, ao Ocidente católico e ao Ocidente da subversão, ao Ocidente da Revolução. A origem e o destino da nação, eles estão interligados. Se a origem é católica, há uma relação disso com os efeitos da sociedade. Agora, se você coloca uma fundação da cidade, uma sociedade, ou melhor, uma refundação da sociedade, com ideias, com modelos, com exemplos revolucionários, exemplos que são perversos, que vão contra a verdade, contra o belo, contra o bem, no fim das contas, para onde que a sociedade vai? Vai para o desastre, vai para a barbárie, não tem outro resultado. É nisso que nós vamos parar. Então, a origem está estritamente ligada com o destino da sociedade. Se a sociedade é bem fundada nos princípios corretos, nas leis de Deus, nos princípios da boa filosofia, nós vamos ter uma sociedade muito frutífera. Se não, nós vemos aí o resultado das coisas. Nos tempos de hoje, o que nós vemos é manipulação de massa, não é? E o dilema de ir ou não para a escola, porque no fim das contas, os pais percebem que muitas vezes vale mais ficar em casa do que mandar o filho para a escola e aprender aquelas coisas. Às vezes as pessoas percebem isso, porque lá vai não só não vai aprender as coisas, como também vai aprender algo que é contrário à própria natureza da inteligência. Ou seja, algo que vai destruir a capacidade do ser humano de conhecer as coisas. No fim das contas, também vai destruir a moralidade, porque, como diria Leão XIII, os erros dos tempos atuais estão em dois âmbitos, São os erros que estão nas ideias, nas opiniões, que encontram-se na inteligência, e os erros das ações, que encontram-se na vontade. Acaba que a pessoa, falta a ela uma noção verdadeira do sentido da vida. Por que falta essa noção? Porque a pessoa está imersa numa crise existencial, numa crise educacional, numa crise de civilização. Ou seja, não há mais aquilo em que se sustentar, porque ela não consegue ver em que se sustentar. O mundo está desmoronando. Apesar de todas essas misérias que nós observamos, também conseguimos perceber que há um desejo nas pessoas pela descoberta da verdade, ou seja, pelo conhecimento. E eu percebi isso, por exemplo, dando aula no ensino médio, em que os alunos, eles querem realmente buscar as coisas, eles possuem interesse nas coisas. Quando eu falava, por exemplo, sobre as virtudes, quando eu falava sobre Aristóteles, sobre Platão, contando lá sobre a República, o mito da caverna, a ideia de que você encontrou aquele conhecimento, você deve também compartilhar com os outros, porque isso é um ato de caridade e você ilumina aquela pessoa de tal modo que ela a alma dela se torna magnânima. Isso é algo fantástico, não é? Então, as pessoas, quando ouviam isso, ficavam, realmente faz sentido. Recordo até uma vez que, depois de dar uma aula dessas, uma aluna veio conversar comigo, a gente ficou conversando lá durante quase 2 horas conversando. Ela perdeu o almoço, o tempo de almoço dela, o intervalo dela. Quando foi tocar o sinal, já estava quase na hora da aula. Então, assim, as pessoas têm sede de conhecimento. E alguns professores percebem disso, sendo que os professores, em geral, eles não têm o meio adequado para poder transmitir esse conhecimento
porque não teve a formação, né? Ele não tem as ideias corretas, então ele não consegue transmitir o que é correto, às vezes ele fica perdido também. A má educação, ela vai esconder essas aspirações dos estudantes e também de alguns professores, porque esses vão ser deixados de lado, né? Então eles vão ser como que escondidos, né, das pessoas. A má educação esconde isso, esconde tudo isso e faz a pessoa permanecer no estado infantil, né, no estado imaturo, algo que diria mais, né, no estado de mediocridade mesmo. O estado de mediocridade não quer que a pessoa tenha uma alma magnânima. Realmente, a educação atual, ela não é uma promoção, mas é uma deformação do ser humano. E por quê? Por que isso? Imagine a frustração de um aluno que vai para a escola e busca conhecer as coisas, tem interesse mínimo ali naquelas questões, mas ele aprende que nada possui valor objetivo, as coisas tudo é questão de perspectiva, é tudo subjetivismo, relativismo, causa uma perturbação na alma da pessoa dessa, né? Um aluno que tem algum interesse, ele vê uma coisa dessa, ele fica desanimado e às vezes ele não quer mais ir para a escola simplesmente. Então ele sabe que ali ele vai estar perdendo tempo no fim das contas. Não só ele sabe disso, mas também seus amigos sabem disso, os seus pais sabem disso, mas o Estado obriga, então tem que ir para a escola. Então fica esse conflito, né, interno aí, que é algo realmente muito difícil, por isso que muitas famílias buscam aí o homeschooling, enfim, outras coisas. Eu reconheço alguns problemas do homeschooling, mas enfim, são soluções aí que os pais tentam, não é? É algo justificável, né? Buscar essas soluções diante da crise que nós vivemos hoje em dia. O estudante, ele precisa de algum desafio para poder querer crescer. Se ele não encontra desafio, ele não vai querer crescer, não vai querer evoluir. Então, é o desafio que faz com que ele tenha em vista o engrandecimento de sua alma. E se a escola não oferece desafios, se os professores não oferecem desafios aos alunos, tratam eles como ninguém, né, ou como pessoas que não são dignas de ter acesso àquele conhecimento verdadeiro, eles não vão querer crescer, porque eles não vão ver real valor naquelas coisas. Porque no fim das contas, muitos professores não passam o real valor daquelas coisas. É esse acesso às grandes ideias que torna a alma magnânima, e isso realmente é algo esplêndido, não é? Algo esplêndido. Hoje, as pessoas pensam que só há duas possibilidades para a educação. Primeiro, a educação da medalha de honra ao mérito. Então, vai todo mundo vencer, né? Ninguém vai perder nada, então todo mundo é campeão. E a segunda é a educação da meritocracia, né? A educação tecnocrática. Então, se busca ganhar dinheiro, e isso é a única coisa que importa, porque se você ganha dinheiro, é prova de que você foi bem educado. Normalmente, hoje em dia, se pensa nesses dois tipos de educação. Então, as pessoas esqueceram que a educação, ela é uma promoção da pessoa ao estado de perfeição, ou seja, ao estado de virtude, a um hábito. As pessoas esqueceram disso, que é necessário formar bons hábitos intelectuais, bons hábitos morais, não é? É necessário ter disciplina, é necessário aprimorar a inteligência e fortalecer a vontade, como lendo bons livros de literatura, bons livros de filosofia. Nossa, ler Shakespeare, ler Camões, ler Cervantes, ler Platão, ler Dante, enfim, ler Aristóteles. Assim, as pessoas perderam a noção disso. É algo impressionante, né? As pessoas realmente perderam a noção de que é possível ter algo melhor. E, no fim das contas, esse desejo pela perfeição, ele vai sendo deixado de lado. Não porque os alunos mesmo, eles queiram isso, mas porque eles já são moldados assim. Então, infelizmente, a gente se vê na situação de que as pessoas, elas permanecem naquele estado medíocre, porque simplesmente elas não têm acesso àquilo que é bom, àquilo que é verdadeiro. O desejo da perfeição, no fim das contas, deve ser o desejo da perfeição cristã, que é querer ir para o céu e trabalhar seriamente para isso. No fim das contas, esse é o fim último do homem. Então, essa formação que fundamenta essas questões técnicas, né, da educação, questões da honra ao mérito, né, tudo isso, no fim das contas, é uma deformação, né, não é uma formação. Porque, no fim das contas, a formação ela deve ser integral.
ou seja, que visa o homem composto enquanto corpo e alma, né, na disciplina, nos hábitos motores e também na parte intelectiva, não é? Você compreender Platão, nossa, imagina, né? Você dá um aluno do ensino médio para ler Protágoras, Sofistas, dá coisa Platão para ele ler, da apologia de Sócrates, eles ficam admirados com isso, né? Porque realmente é algo que faz com que ele se sinta desafiado e então ele se move para aprender. Realmente é algo fantástico. E a educação moderna, ela impede essas coisas, impede essa integralização do saber, porque eles não vão se preocupar que você leia Platão, porque Platão vai ensinar sobre a arte, sobre a importância da disciplina, da diplomaquia, né, dos esportes, da arte da luta, para poder forjar um homem maduro, ou seja, em razão da educação. Eles não vão estar preocupados com essa educação integral. Eles vão estar preocupados com a educação que é compartimentada, ou seja, a super especialização. Ninguém, absolutamente ninguém, que participa da destruição educacional de modo formal ou material tem noção dessas coisas, que a educação ela é uma coisa integral, é como um todo. É um homem composto. O homem tem corpo e alma, ele precisa exercer, praticar disciplina, enfim, ele precisa dessas coisas todas. Então as pessoas estão excluídas dessas coisas porque, no fim das contas, né, é um relativismo, são as ideias deturpadas, né, das coisas. Então, aqueles que vão tentar, de algum modo, mostrar isso, vão ser também silenciados. Vão ser silenciados, vão ser escanteados esses professores, né, que buscam dar uma boa educação, uma educação verdadeiramente que seja uma promoção. E é em razão disso que nós vemos também, não é, o apagão de professores no Brasil. Algumas pesquisas já apontam, né, pesquisas recentes, que há taxa de desistência de educação que chega até em 58% dos professores de licenciatura. Então, ao todo, né, das várias áreas. Então, realmente, assim, uma taxa grande. E há uma previsão de déficit na educação brasileira de 235 mil professores na educação básica até 2040. Então, percebam, né? Há um déficit muito grande, né? Uma preocupação do Brasil e também de organizações internacionais. Então, quais são os motivos disso, né? Os motivos são a precariedade do ensino, falta de estrutura, né? Além disso, também o desânimo em relação à carreira profissional, porque, no fim das contas, o professor no Brasil não recebe bem. Então, os professores desistem da profissão quando já estão, né, exercendo, ou simplesmente desistem da licenciatura e não querem mais exercer. Então, imagine, né? Se com os professores que já temos, já estamos assim, numa catástrofe, imagine quando estiver faltando, né? Vai ser coisa pior ainda, né? Realmente é uma miséria, é uma coisa, tem que rir para não chorar, porque é algo preocupante, né? Onde que nós vamos parar com essas coisas? Essas são as 3 causas que poderíamos dizer que explicam a crise da educação. A crise da autoridade, a falta da tradição e a falta de catolicismo. E essas 3 coisas influem em 3 problemas. Professor como autoridade, contra um professor que pensa que todos são iguais, professor e aluno. Outra coisa, o conteúdo que é ensinado, que é de péssima qualidade, os professores não preparam aulas boas, não tem ânimo para poder ensinar as coisas, porque no fim das contas parecem não amar realmente aquilo que eles querem transmitir, porque parecem não ver valor real naquilo, porque parecem que não conseguem enxergar que a alma do aluno vai ser transformada e vai se tornar uma alma magnânima. Eles não conseguem perceber o valor nessas coisas porque talvez não tenham acesso também às coisas boas, à boa filosofia, à boa história. Talvez em razão disso. E uma terceira consequência, né, desses problemas é o modo como o conteúdo é ensinado, né? O modo como o conteúdo é ensinado é um método errôneo e sem brilho, né? Sem vigor. No fim das contas, você também percebe essas coisas. Enfim, são vários os motivos. Aqui eu selecionei esses 3 motivos, né, para falar da crise da educação, a crise da autoridade, a falta da tradição e a falta de catolicismo. Enfim, eu peço que você deixe aqui nos comentários o que você achou de tudo isso.
Você está preocupado com o futuro do Brasil? Espero que sim, porque é algo realmente alarmante, né? Algo alarmante. Infelizmente, nós estamos caminhando cada vez mais para um abismo que parece que não tem volta. Parece que não tem volta. Então deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Outras coisas também que por acaso você observa na educação. Enfim, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.